Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao episódio 65. Eu sou André Cantoni e ao meu lado, que não aparece, Joyce Morastone. A voz. A voz. A voz do Brasil, em Brasília, 19 horas. Bom, agora o pessoal já desligou tudo aí. Já mudou a estação. Tudo certo, Joyce? Tudo bem, e você? Quanto tempo não lhe via? Pois é, 2 minutos. Nem isso. Nem isso. Então vamos que vamos, né? Vamos lá. Estamos muito contentes, muito felizes, mais uma vez, de estar recebendo pessoas da nossa comunidade, aqui da cidade de Blumenau. São verdadeiros personagens que marcaram muitas pessoas. Quando a gente lançou ali a pergunta sobre essa pessoa que está aqui na nossa frente, as pessoas ficaram muito felizes e mandaram diversas mensagens só elogiando. Então eu quero dar muitas boas-vindas aqui ao nosso ex-guarda municipal de trânsito aí, que tem uma ironia no seu nome, né? Chamado Hilário Teixeira. Seja bem-vindo, seu Hilário. Obrigado pela oportunidade de estar aqui gravando mais um programa aí para minha querida Blumenau, por os blumenauenses que eu tenho no meu coração. Poxa, que legal. Então, logo aí a gente vai começar o papo efetivamente, mas quero pedir para você que está aí em casa, ou você que está no carro ou no trabalho, nos acompanhando, já tasca esse dedo aí no like e também e se inscreva no nosso canal, episódios de todas as terças e quintas-feiras ao meio-dia. Temos o nosso canal de cortes também, que é o Blumencast Cortes. E siga a gente no Instagram, né? Temos aí vários conteúdos, temos todas as sextas-feiras. Hoje tá difícil aí. Tô me atrapalhando, né? Não posso nem dizer que é o frio. Exatamente. Então, todas as sextas-feiras, Blumencast Gourmet, estamos aí lançando, né? Já vamos pro terceiro, pro quarto episódio do Blumencast Gourmet, para você aí que quer fazer uma receita diferente aí no final de semana. Então acessa lá a nossa página no Instagram que você vai conseguir acompanhar. E estamos lançando aí também mais um conteúdo chamado Blumencast Doc, né, Joyce? Mais novidades por aí. Novidades aí Primeiro é de arrepiar. Vamos falar sobre o cemitério luterano de Blumenau, né? Exatamente. Muito legal. Então, já, né, siga lá a gente no Instagram. É isso de... Recadinhos. Sim, temos os nossos patrocinadores. Patrocinadores, né? Então, muito obrigado a CRC Imóveis por patrocinar, por nos liberar esse estúdio maravilhoso aqui. Para você aí que está em casa nos acompanhando, se está pensando em comprar, vender, alugar, seja sala comercial, apartamento, casa geminada, sobrado, enfim, eles têm a maior pauta de imóveis de Blumenau, tá? Sem contar que eles dão todo o assessoramento, você não vai se incomodar com nada, é praticamente só visitar o ambiente lá, visitar o imóvel e depois só se preocupar em pegar as chaves, né, Joyce? É isso aí. Sensacional. Então, um abraço pro Jorge, estamos com saudade, Jorge. Logo teremos aí episódio com o Arthur, né? E também com o senhor Carlos Roesner aí para contar um pouco da história da CRC e como é que tá hoje o segmento imobiliário de Blumenau. Vai ter muita coisa legal aí. É isso, temos também aí NASA Auto Service, né, do nosso amigo Léo, faz um trabalho excelente, centro de estética automotivo premium, então para você que quer higienizar o seu carro, quer deixar ele legal aí pro final de semana, para você que quer fazer uma descontaminação para se sentir mais seguro em relação ao Covid-19, eles fazem esses tipos de serviços e muitos outros, tá? Tudo que for relacionado à estética automotiva, pode contar com o pessoal lá da NASA Auto Service que eles vão dar um atendimento excelente para você, tá? Então, siga lá, @NasaAuto no Instagram para já dar uma olhada no tipo de serviço que eles têm. E também não se esqueça que acima de R$150, né, os serviços acima de 150, você ganha 15% de desconto falando que veio pelo Blumencast. Isso. Modo Avião, né, Modo Avião T-shirts, então você pode acessar lá o site deles, que é o modoaviãostore.com.br, ou então a página no Instagram, que é modoavião.oficial. E aí você pode comprar camisetas com estampas divertidas, pode inclusive fazer um pedido de camisetas personalizadas a partir de 10 peças, tá? E frete grátis para Blumenau, né? E tem promoção, né? De R$ 39,90, liquidação de R$ 39,90 por R$20, é isso? Isso aí. Então aproveite. Vamos que vamos então. Senhor Hilário Teixeira, ex-guarda de trânsito de Blumenau, queremos lhe conhecer um pouco melhor. E quero começar esse papo aí perguntando se o senhor nasceu aqui em Blumenau.
Não, eu nasci em Agronômica. Agronômica. Acima de Rio do Sul, bem lá no interior. Ah, entendi. Assim, até do centro da cidadezinha mesmo, até onde que eu nasci, dá 8 quilômetros, 8, 10, por aí. Mas é agronômica mesmo. De Rio do Sul dá 8, 10 quilômetros? Não, do centro de Agronômica. Do Rio do Sul até lá dá uns 18. Para Rio do Sul dá uns 18, entendi. Que lá, geralmente, cidades do interior é chamado de localidade, né? Eu nasci na localidade e tal, né? Isso. Exatamente. E aí o senhor lá ficou até que idade, até chegar em Blumenau? Até 21 anos e 22. Então... É que depois a gente saiu, daí como eu era mais novo de homens da família, né? Aí o meu pai tinha comprado um terreninho em Rio do Sul mesmo, aí na localidade também, a gente morou 6 meses lá, e depois de lá a gente veio para Blumenau. Entendi. E então o senhor ficou lá, né, desde que nasceu até os 21 anos, então o senhor estudou lá, né, brincava e tudo mais. O senhor chegou a trabalhar lá em Agronômica ou não? Muito. É? O que o senhor fazia lá? Na roça, porque era não entende? E antigamente, o meu pai, quando eu tinha 7 anos por aí, o meu pai fez uma enxada pequena, ajeitou para ensinar nós a trabalhar na roça. Aí, para não dar estrago, a gente capinava o caminho de roça para ir aprendendo. Olha, já fazia a trilha ali, já fazia na enxada, para depois chegar lá já estava afinadinho. Já pra... e ele equipamento especial ainda, né? Ergonomicamente correto, né? Do tamanho da estatura do senhor da época. Compatível com a nossa, Entendi. Com a nossa força. E a roça lá tinha de tudo ou era de alguma cultura específica? Não, assim, o básico de família, que era uma cultura só básica para se manter, vamos dizer assim, né? Então, a gente plantava, assim, né? De tudo, um pouco, né? Não era, assim, além do sustento para também vender... Também. O excedente acabava vendendo. Para fazer dinheiro, porque o dinheiro... Para outras coisas, para comprar outras coisas, né? Era o sustento todo era entrada da roça, né? Entendi. No caso, até uma certa idade, o meu pai cultivava mandioca. Aí depois a gente começou a plantar fumo, que se diz fumo de estufa, até era para Souza, que não está mais. Para Souza Cruz, Aí com o fumo, então, melhorou a situação financeira da nossa família, todos lá no local, se melhorou, porque foi uma época muito boa de lavoura de fumo, aqueles anos, né? Entendi. É ali que a gente mudou um pouco... O padrão, assim, conseguiu melhorar um padrão um pouquinho melhor. Sim. E o senhor ficou na lavoura mesmo até os 21 anos? Ou chegou a trabalhar na cidade, como o pessoal fala, né? Eu vou para a cidade, né? Assim, nós vim para Blumenau, acho que eu tinha 22, que a gente veio bem no finalzinho, entre dezembro, entre Natal e janeiro, Ano Novo. Né? Aí, eu não me lembro se eu tinha 21 anos, acho que 22, assim, eu tinha feito naquele mês de outubro ali, anterior, né? Aí, mais a gente mora aqui em Blumenau, a gente veio para cá em busca de uma vida melhor, né? Veio para trabalhar mesmo? Para trabalhar, sim. Eu não tinha estudo nenhum, lá era só o quarto ano primário do fundo, como é do ensino fundamental que se fala hoje em dia, né? Porque lá não tinha como estudar mais, né? Então o senhor estudou só até o 4º ano e aí depois só trabalhando na roça? Só trabalhava, Entendi. E aí o senhor veio para cá, porque morava em Rio do Sul, daí veio para Blumenau. Os pais do senhor vieram também? Todo mundo, a família toda daí? Veio, porque como eu digo, eu era o mais novo de homens, ele tinha 2 mais velhos do que eu, e os 2 já tinham saído, né? Aí, então, como o pai ele não queria ficar sozinho na roça, aí ele veio também. Entendi. Aí a gente veio e morou ali no Garcia, comprou uma casa ali que era de uma prima minha. Sim, chegou em Blumenau, foi pro Garcia. Foi. Entendi. Aí a gente mora quase no mesmo local, só que a gente depois comprou uma sobra de terra e fez casa, se arrumou melhor, né? Se ajeitou, como se diz, né? Sim. Mas a gente tá lá no mesmo local. Olha só, então, quantos anos? 40 e poucos. 40 e poucos anos, praticamente ali no mesmo local. Sim. Que região? Porque o Garcia é grande, né? Tem várias regiões, né? Valparaíso, Zendron. É no Zendron mesmo. No Zendron? Valparaíso, no Zendron, lá em cima, lá. Agora fica perto do posto de saúde. Entendi. Que assim, até lá também, lógico, a gente acha, mas Blumenau evoluiu muito. Cresceu demais, né? É verdade. Naquela época lá parecia um caminho de roça, agora assim, é tudo calçado. Já está quase no centro, né, seu Hilário? Sim, E ali do Zendron a gente conhece o Osama, né? Eu acho que ele tem até um pub ali, ele fez um bar ali, que ele tinha uma oficina, o Osama do Reino do Garcia, que é outro personagem ali do Reino do Garcia. Daí tem o Valério, que é o Trump do Garcia ali, né? Tem o Valério Autopeças, né? Acho que é logo ali na rotatória ali. Na rotatória que vai pro Zendron ali, né? Sim. E aí tem uma galera ali do Garcia, né?
E aí, o senhor vem para cá e o que o senhor faz daí? Aí nós estamos procurar serviço nas indústrias, né? Aí eu arrumei serviço da Hering. Trabalhou na Hering? Trabalhei 5 anos lá. Opa. Eu e mais 2 irmãs minhas, né? Sim. Aí, fazia o que lá dentro da Hering? Eu trabalhava na fiação, na produção. Aí depois eu mudei, eu peguei na manutenção, cuidava de negócio de climatização, essas coisas, né? Aí, até na época, eu voltei a estudar. Comecei, mas naquele tempo era difícil. Eu já pensava em estudar, porque eu sempre fui de ler, estudar. Nunca fui acomodado na vida, como se diz, né? Aí, mas era difícil. Aí eu comecei e depois eu parei. Entendi. Aí eu me arrependi depois, porque era época boa, melhor do que agora. Lógico, quem estudava, né? Claro. Conseguia progredir, crescer, né? Nas empresas, Deus, né? Meu Deus, assim, sim. Aí eu parei. Aí depois eu fui demitido, começou da crise, redução de quadro, de funcionários, né? Era no começo dos anos 90, mais ou menos, ou um pouco antes ainda, né? 80? Não, eu entrei na Hering, era na final da década de 80. Isso. Mais ou menos que em 89, 90. Isso. 88, 89. Perfeito. Ali onde começou a crise das têxteis aqui de Blumenau. O Fabril também teve esse problema e as outras, né? Aí até foi interessante, assim, eu fui demitido, aí eu trabalhei e fui demitido depois por redução de quadro, porque eu era o único solteiro da sessão. Tinha isso então. Tipo, porque daí, digamos, não tinha uma família, uma família não dependia do senhor, e os outros tinham uma família que dependia daquele... Aí, por coincidência, tinha muito parente que trabalhava na Artex, né? Aí eles me falaram, olha, lá tem vaga, ele era na Artex, vai lá. Aí eu fui. Aí eu fui lá na Artex, na mesma semana que foi demitido, eu fui lá. Aí a moça lá, a moça da recepção, do recrutamento. Do RH lá? Ela disse, olha, eu gostei de ti, passa segunda-feira aqui, porque naquela época também tinha fila lá para pegar ficha para fazer cadastro, né? Sim. Aí eu disse, tem que vir cedo e pegar fila. Não, pode vir direto aqui que eu te encaixo. Aí eu fui. Aí eu fiz a entrevista, lá o teste, passei, né? E naquela semana eu arrumei os documentos. Na outra segunda-feira eu comecei a trabalhar na Artex. Opa, ficou até mais pertinho de casa, né, seu Hilário? Aí eu fui na Hering, quando eles tinham me demitido. Daí naquela semana, na primeira, pedi para dar baixa na carteira. Aí eles falaram, não, mas ainda tu és funcionário nosso, que nós estamos pagando o teu mês de aviso. Eu disse, não, tudo bem. Só que eu quero arrumar um serviço, que para mim não tinha mais serviço. Eu disse, eu não vou ficar parado, tenho que viver. Exatamente, Aí eu fui, coincidência que eu já arrumei lá, aí eu estava ganhando até o mês de aviso ali, já estava trabalhando. Já estava trabalhando, coisa boa, né? Blumenau sempre teve bastante essa questão de oportunidade de emprego, né? Realmente. E aí lá na Artex também fazia parte de fiação ou de manutenção? Não, aí eu entrei na fiação também, na produção. Depois até me arrependi, como se diz, me precipitei muito. Deveria ir mais com calma, né? Queria ficar parado, mas né? queria pegar a primeira coisa que viu pela frente. Sim. No desespero, né? Realmente, porque já estava naquelas crises, né? E eu não queria ficar parado. Mas depois aí foi, como eu tinha experiência de manutenção e da climatização, daí logo deu vaga lá, eu fui lá e consegui transferência também. Boa. E lá na Artex daí ficou quanto tempo? 13 anos. Uau, poxa... Já tinha ficado 5 anos na Hering, que hoje é bastante coisa, ficar 5 anos dentro de uma empresa, né? Sim, e depois ficou 13 na Artex. Poxa, que legal. Ainda até o encarregado que cuidava da sala lá da produção, que eu trabalhava na Hering, né? Ele tinha pegado férias. Aí ele disse, daí eles me demitiram, ele disse assim, depois eu soube, porque falou para os outros lá, até para minha irmã, que continuava trabalhando lá, eles botaram o Hilário para rua porque eu estava de férias. Ele disse, se eu estivesse sabendo, eles não tinham botado o Hilário para rua, porque eu não deixava, não ia deixar, ele disse. Pois é, mas tudo tem um porquê, né, seu Hilário? Realmente é. Legal. E aí o senhor ficou 13 anos. Por que o senhor saiu da Artex daí? Também porque ali houve também crises e daí eles começaram a terceirizar. A nossa área também foi terceirizada, foi eu e foi todos, né? E também eu fiquei doente lá uma época. Até eu fiquei 8 meses encostado, me deu um reumatismo, eu fiquei todo inchado nas juntas e tal, né? Daí fiz tratamento e me curei, graças a Deus, né? E daí veio até eles terceirizaram e aí nós fomos todos demitidos da sessão, né? E aí depois, aí o senhor foi para onde? Daí quando eu estava na Artex, eu voltei a estudar. E o senhor foi estudar onde daí? Aí eu fiz pelo SEJA, que era, naquele era o SEJA, eu acho, não era outro nome que eles davam, agora é o... Era o CEA. O CEA, Centro... Centro de Educação de Adultos, Isso aí. E nem tinha sido reconhecido ainda, era ali numa casa velha na Alameda que eles trabalhavam. Isso eu não sabia, tinha lá Estava em projetos, ainda depois que foi reconhecido pelo Estado como uma escola registrada. Entendi.
Aí eu comecei, aí foi a minha sorte, estudei. Aí nesse meio tempo eu casei, aí depois eu tenho 3 filhas, né? Opa. Daí na época as meninas eram pequenas, lógico, a mulher não trabalhava fora, aí ela cuidava das meninas e eu trabalhava sozinho e estudava. Entendi, É claro poxa. que não foi fácil, mas... Com certeza. Mas tá aí, né? Estou aqui, graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Verdade. Que legal. Sim. E aí o senhor né, conseguiu. Aí o senhor fez até lá no CEA para ensino médio, para ter o ensino médio lá já completo, né? Acabei o primeiro, o básico, né? E fiz o médio, sim. E aí fez até o médio também, né? Sim. E aí como é que ficou essa questão de trabalho? O senhor estava na Artex, daí foi desligado, mas já estava estudando? Não, aí eu já tinha me formado no... Isso. Aí, por coincidência, tudo na vida é uma coincidência, né? Coincidência, né? A gente que acha que é coincidência, mas tem às vezes alguém lá em cima que... Também. É uma coincidência, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente cuidar de nós. Com certeza. Né? Aí, quando eu saí, eu fui demitido, aí saiu o concurso para guarda de trânsito. Aí a minha irmã, essa que trabalhava, daí a minha irmã também tem essa ideia, que ela trabalhava na FURB, ela formou de serviço na FURB. Né? Aí ela disse, olha, tem concurso para guarda de trânsito. Eu acho que é um servicinho bom. Lembra que ela falou ainda bem assim para mim? Né? Nessas palavras. Nessas palavras mesmo ela falou para mim assim. Né? Aí eu disse, então eu vou lá no CETERB me informar. Aí eu fui. Fui lá, me informei, daí já peguei lá um papel para pagar a taxa, coisa, né? Sim. E já encaminhei. Aí eu fui procurar o manual do motorista, pensei, vou ter que arrumar para estudar alguma coisa sobre o Código de Trânsito. Com certeza. Que era o código antigo ainda. Entendi. Era mais fácil. Aí eu saí, aí eu cheguei aqui na Rua 15 e comecei a procurar. Ali na frente, onde é o Tunga agora, ali tinha uma livraria naquela época, uma papelaria. Entendi. Uma banca de revista. Entendi. Aí eu fui ali, daí eu achei. Aí eu comprei um manualzinho do motorista para estudar as leis de trânsito. Né? Aí tinha as placas. Tinha até, sim, as placas, tudo, a sinalização toda, assim, era até uma revistinha bem completa. E sobre também, assim, artigos e isso, aquilo, tinha muitas coisas boas, entende? Entendi. Aí depois eu fui lá, fiz, daí, me saí bem. Primeiro concurso que eu fiz. Já passou. Passei, graças a Deus. Olha, que bacana. Poxa, que bom. Aí eu pensei comigo, porque eu que era de trânsito ali, eu tenho certeza que eu não errei uma questão, porque era fácil. Algumas questões assim que eu errei, talvez uma de português, matemática, eu acho bem pouquinhas, e sobre o mundo artístico, que isso eu não acompanho. Essas coisas de novela, filme, essas coisas, eu sou desligado disso. E daí caí algumas questões sobre o mundo artístico, então eu chutei. Mas numa dessa ainda pode ter acertado, né? No chute ainda pode ter acertado. Mas ainda bem que eu consegui entrar, como se diz, dentro do... Lembra na época quantos inscritos eram? Tinha no concurso? Tinha bastante. E as vagas eram para quantos? Assim, a princípio foi 12 a 15, depois eles pegaram mais. Na segunda turma, eu entrei na segunda turma. Que bom. Legal. Ainda pensei comigo, se eu tivesse prestado mais atenção e observado mais as coisas, eu poderia ter entrado talvez na primeira... Na primeira turma, ali dos 12 e 15 ali, sim, né? Sim. Mas, que legal que o senhor entrou. E aí, quando o senhor entrou, o senhor já logo foi ali para rua mesmo? Ou fazia uma parte mais administrativa? Como é que era? Não, eu fui para a rua. Aí eu me lembro que até tem coisa que marca na vida da gente mesmo. Com certeza. Aí o primeiro setor que eu trabalhei, quando a gente começou na rua, lógico, primeiro a gente fez um cursinho de preparação e tal. Com certeza. Né? Eu trabalhei ali na frente do Shopping Eric, no Shopping Neumark. Ali, na frente? Ali tinha um setor que botava um guarda ali, né? Aí eu comecei a trabalhar ali. Aí isso foi tudo rápido, porque eu fui demitido na Artex 1º de abril, e no mesmo ano, 1º de setembro, eu já comecei a trabalhar já entrei no CETERB. Olha só. No mesmo ano. Rapidamente, né? Rápido. E legal que daí concursado, né? Que daí já tem a estabilidade. É outra né? vida. Ganhava mais mesmo do que a Artex? Não, na Artex eu não ganhava tão mal. Não ganhava muito bem, porque era na manutenção, deixa eu pagar um pouquinho mais. Que daí tinha aquele insalubridade, tinha aquelas coisas todas, né? Bom, apesar de que guarda de trânsito tem periculosidade, não tem? Tem. Por trabalhar na rua tem, né, também. Tem. Aí o seguinte, aí eu comecei a trabalhar ali, daí quando eu estava na rua, assim, eu pensei assim comigo, olha o que é a vida da gente, como a vida dá voltas, né? Eu nunca imaginei que eu ia guardar trânsito, ia trabalhar no serviço público, assim, coisa. Aí o primeiro acidente que eu fui atender... Foi na Rua 15. Tá. Ali, logo para cá, do começo daquela... Onde era a lanchonete chinesa.
Logo... Bem naquela área reta ali, sim, né? Ali, sim, no comecinho da 15. É. E a 15 já era só mão única ou ela Não, era... já era mão única. Mão única, tá, beleza. Aí eu fui lá, pensei comigo assim, ainda bem que é uma reta aqui, porque eu sou ruim para fazer esse desenho. Verdade, tem que fazer o... O croquido. De como é que foi o acidente e tal. Isso, Ainda bem que era uma reta. Aí eu pensei, mas aí eu fui lá e era o local, deu certo, graças a Deus. Para fazer a parte escrita, não, a parte escrita eu nem me preocupava, isso me saía. A minha preocupação era o bendito do croquis, do desenho. Para fazer bem certinho a trajetória do carro e... As medidas, tudo certinho, né? Porque vai que vai para o juiz. Sim. E não é a questão de ir para o juiz, é a questão que eu tenho que fazer certo também para não cometer um erro, não cometer uma injustiça. Uma injustiça, exato. Com as pessoas, né? Exatamente. Isso aí tem que ser bem desde o começo, né? É muita responsabilidade nesses momentos, a gente tem que ter. Né? Eu lembro uma vez que daí eu sofri um acidente de moto, né? Foi ali na frente da Unimed, ali da 2 de setembro, né? E aí quando eu fui olhar, ler o relatório ali, né? Do trânsito e tal, aí eu vi uma palavra assim que até hoje não me sai da cabeça, que é abarroamento, né? Ou abarroamento, não sei se abalroamento. Porque daí, tipo, houve uma batida, né? Houve, assim, um toque, um contato, né? Então, esse abaloramento, abarroamento ali. Abalroamento. Então, é umas palavras, assim, bem específicas, assim, né? Sim. É que, como se diz, cada profissão tem a sua linguagem, né? Isso. Então, tem que fazer a coisa certa, como se diz. Sim. E aí, o senhor ficou bastante tempo ali trabalhando na região do centro? Sempre foi no centro? Ou isso mudava? Como é que era esse trabalho aí? Não, eu trabalhei 99% só no centro, no período dos 20 anos que eu trabalhei na guarda. Poxa, 20 anos. Porque eu comecei assim, uma que eu não era habilitado para moto, então eu não podia ir para os bairros de moto, entende? Entendi. E aí o senhor tinha uma viatura de carro? Não, a gente vinha de ônibus. Na época eu entrei mesmo, o departamento era bem no começo da Rua 15. Entendi. O departamento de trânsito, entende? Ficava na antiga delegacia ou não? Na delegacia regional ali? Onde é que ficava exatamente? Ou na prefeitura mesmo ficava o departamento de trânsito? Não, depois da prefeitura, a antiga prefeitura... da antiga prefeitura. Onde que eram antigamente da Volkswagen, não sei, parece que tinha uma loja, uma concessionária ali? Uma concessionária. Na Rua Itajaí ali, não era? Isso, bem no comecinho na esquina da Itajaí com a Rua 15 ali. Perfeito. Ali era o departamento de trânsito. Entendi. Aí chegava de ônibus lá do Garcia até ali, daí já se vestia e batia o ponto e ia para o centro ali a pé mesmo daí. Sim. Aí eu fiquei a maior parte sempre no centro, aí vai daqui de lá, porque aí tinha as faixas, né, de trânsito. Claro, a gente foi aprendendo, foi pegando macete da coisa, né. Aí os guardas, a maioria não gostavam de ficar nas faixas, porque as faixas tem que ter paciência, movimento pedestre, veículo, tem que ter mais cuidado também, né. Com certeza. Trânsito exige mais da gente. Entendi. Entendeu? Aí eu nunca xinguei, sempre acolhi as ordens, obedeci e tal, né? Quando eles pediam para ir para as faixas, eu ia. Até eles pediam muito para mim. Aí um dia, uma época, eles pagavam 1 hora para mim a mais por dia, para mim ficar na faixa, né? Para fazer travessia, tudo bem. Aí depois eles fizeram uma proposta para mim e para outro guarda. Aí eles falaram... Se vocês quiserem, vocês podem ficar uma aqui na faixa, na cabeceira da ponte, que era o antigo Melma, né? E a outra lá na frente. Ficar 1/2 hora mais todo dia, aí vocês não trabalham sábado. Aí eles não precisam pagar a hora extra para nós, para mim, né? Aí eu disse, tudo bem, e nós pegamos, né? Aí só que aí deu conversa também, porque aí cresceu os olhos, aí todo mundo queria pegar o horário, porque seguinte, a gente trabalhava um sábado, se um sábado não. E vocês não trabalhavam nenhum sábado daí? Daí não, ele fechava a hora de sábado, claro, de segunda a sexta. Aí ninguém queria trabalhar no sábado, daí começar, não, eu também quero atravessar lá nas faixas. Aí o que ninguém queria pegar, depois todo mundo começou a querer. Realmente, até uma vez eu me lembro que nós estávamos na reunião, tinha entrado uma turma nova depois da nossa turma que eu entrei. Aí tinha um cara lá que, sabe, todo lugar entra o bom e entra o ruim. Isso em todos os segmentos, né? Em todas as profissões, né? Isso. Aí eu me lembro quando nós estávamos na reunião e nós tínhamos começado há pouco tempo, eu e o outro guarda, a fazer esse horário ali, né? Nas faixas, e folgar os sábados. Aí um novo estava lá, ele nem tinha passado a experiência ainda. Aí nós estávamos na reunião, me lembro, estava até o diretor do trânsito lá todo ali, né? Aí o cara, quando ele puxava um ponto aqui, um ponto lá, até que ele puxou o ponto que tocou no meu pé.
Aí ele disse, ei, por que então esse negócio das faixas assim, ó, só 2 guardas que estão na faixa e trabalham de segunda a sexta, e por que só os 2? E não porque os outros também? Aí eu entrei na briga, eu comprei a briga. Aí o senhor já não deu aquele sorrisão, né? Daí já mudou um pouquinho. Não, aí eu fui curto, grosso e direto, como se diz. Aí eu disse, não, é o seguinte, eu disse, os 2 guardas que estão nas faixas ali, nesse horário, aí eu e o Flores, o nome do outro era Ademir Flores, a gente chamava pelo nome de guerra, Flores. Né? Aí eu disse, só que é o seguinte, sabe por que foi dada essa vaga para nós, foi oferecido? Porque é o seguinte, Deus, quando eu entrei aqui no trânsito, eu sempre obedeci às ordens, nunca xinguei com ninguém que dava as ordens para mim, sempre respeitei. Nunca tumultuei, né? Como ele estava fazendo, né? É isso. Aí eu disse que tem guarda aqui que eu disse que eles não gostavam de trabalhar nas faixas, que só faltava dar na cara dos fiscais aqui quando eu escalava eles para trabalhar nos setores e encaminhava para o setor. Eu disse, eu nunca briguei com ninguém, sempre respeitei. Por isso foi dada a vaga oferecida para mim e para o outro. Aí ele ficou quieto, né? Tá? Aí passou, aí eles continuaram. Mas aí, olha só, né? Sim. Aí chegou um dia, eu estava na Beira Rio e vinha o diretor ali, que era lá do Departamento de Trânsito. Ele vinha andando, né? Aí a gente se encontrou, mas logo já uns dias depois, sabe? Aí eu disse para ele, o senhor Ricardo, tem gente ignorante aqui no nosso departamento, né? Eu disse no dia da nossa reunião lá, eu disse, o cara foi falar, por causa de eu e o Flores, que estamos na faixa aqui, nesse esquema novo aí e tal. Aí o diretor disse para mim, ô Hilário, ele disse, ô seu Hilário, eu fiquei felicíssimo com a sua colocação naquele dia. Porque se fosse eu dar a resposta, pelo não tinha dado tão certo como você deu. Ele disse, esses caras entraram aqui ontem, ele disse, nem trabalhar eles não sabem. Eles querem passar por cima dos outros, eles têm que primeiro aprender a trabalhar para depois querer exigir as coisas. Famoso, subiu no ônibus agora e já quer sentar na janela, né? O pessoal comenta, né? É isso aí. E durante esses 20 anos aí, me diz uma coisa, seu Hilário, o senhor aplicou muita multa? Não. É mesmo, não mesmo? Sempre foi mais assim do... Foi mais malhável, coisa assim, de falar mesmo, de... Sim, mais da questão da advertência verbal mesmo, né? Ultimamente, nos últimos anos mesmo... Não multou? Olha só. E essa característica, né, que todo mundo lembra do senhor, principalmente ali da Beira Rio, né? Eu mesmo... atravessei, eu trabalhava no edifício catarinense, então o senhor me ajudou a atravessar ali, que eu pegava ônibus ali naquele ponto da Beira Rio muitas vezes, né? Então eu lembro muito do senhor também. Tu também, Joyce? Sim, eu também. Inclusive saía correndo porque tinha que pegar o ônibus que estava vindo e naquela hora exatamente. Já às vezes o ônibus já estava encostado e tu tinha que dar uma corrida. Às vezes o seu Hilário ajudava. Vem. Rápido que ainda dá tempo. Bem assim mesmo. E aí essa é a minha pergunta, seu Hilário. O senhor sempre teve essa característica ou teve alguma coisa assim que de repente transformou, que o senhor foi mudando, quando viu já tinha esse jeito tão simpático assim? Como é que foi isso? Não, um pouco eu fui mudando também com o tempo. Até com a vida profissional mesmo do trânsito, entende? Agora, claro, como vocês, eu não sou um ser humano fraco e pecador igual a todos, eu não sou perfeito, mas eu sempre tive muito espírito também humano com as pessoas, entende? E, então, no trânsito é o seguinte, que eu comecei a observar, assim, às vezes eu ficava nervoso, entende? O senhor ficava? Ficava, porque o trânsito é um inferno, se a gente não se controlar, ele estressa a gente de uma maneira que, olha... eu sei bem. Imagina o senhor, todo dia lá, ainda mais que o pessoal não gosta muito de um guarda de trânsito, né? Porque vê com maus olhos, assim, né? Tá querendo tirar meu dinheiro aqui, me multar e tal. No caso de multa, claro, também multei também, né? Que eu passei o tempo sem multar, mas eu multava muito pouco, entende? Quando eu digo no final, mesmo eu não multei mais, porque isso aqui é... Aquela seguinte, nós vivemos num mundo de muita injustiça. Certo. Falar a verdade, muita injustiça. Por outro lado, eu sempre olhei o nosso Blumenauense aqui com bons olhos. Porque o Blumenauense é um povo que trabalha. Sim. E quem está na rua de dia, a maioria tudo era e é gente boa. Sim. É gente que está correndo atrás da máquina para ganhar pão de cada dia. Exato. Então eu me colocava sempre no lugar das pessoas, dos outros também. Então só se fosse coisa muito abusada tal, mas senão eu não multava ninguém. Alertava, chamava de tal coisa, né? Entendi. Então... E teve algum assim que abusou do senhor, assim, até por o senhor ser tão gentil, tão simpático, assim, tinha algumas pessoas que... Não, nunca... Não, eu respeitava. Que legal. Até me admirava, assim, que com o tempo a gente foi adquirindo o respeito, né? Com o respeito a gente se conquista também, como se diz, né? Não se impõe, se conquista, Se conquista, tanto
dos pedestres como dos condutores de veículos, assim não, eles respeitavam legalmente. E aí o senhor falou assim que foi de um tempo para cá, né? Sim, sabe o que acontece? É porque quando eles começaram a fazer aquela reforma aqui da Rua 15... Dos paver ali e tal. Tudo isso. Aí a coisa complicou, e eu trabalhava muito ali, eu já era bem dizer fixo ali, era, né? Aí eu ficava nervoso, às vezes com o trânsito, às vezes eu falava com as pessoas, alguém dizia para mim assim, seu guarda, não grita comigo. Eu pensei, mas eu não estou gritando. Mas depois eu me corrigi. Entendi. Eu pensei assim comigo que eu estava nervoso, aquela situação que o trânsito tudo complicado, pensei, eu falava um tom de voz mais alto, mais assim, forte, e as pessoas achavam que eu estava brigando. Aí um dia eu pensei comigo assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais ficar nervoso. Porque não adianta, eu não posso fazer nada. Não vai vou mudar resolver. O mundo, né? Eu não vou mudar a situação mesmo. E eu fico mal, né? Realmente. Posso ficar doente, né? Sim. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou mudar, vou trabalhar bem na calma, vou cuidar da segurança. Pensei comigo assim, da segurança dos veículos, dos pedestres, para não dar acidente aqui na minha área. E o mais eu vou deixar a coisa correr, porque eu não posso fazer mais nada do que isso. Aí eu comecei a trabalhar na calma, comecei a tratar bem as pessoas, tratar diferente, e já refletiu na hora. Pouquinhos dias assim, as pessoas já passavam, tá? Até eu me lembro que uma mulher que ela passou, ela disse para mim assim, senhor guarda, parabéns pela sua prudência que o senhor está usando aí com as pessoas. Olha só, já refletiu realmente na hora, praticamente. Praticamente na hora, sim. Aí eu fui, né, tal. Aí, tipo, o senhor gostou, né, porque mudou ali, o senhor viu que tava de uma forma, de repente, um pouco mais estressada, por causa daquela mudança toda ali, alguém até também chamou a atenção do senhor, o senhor não queria ficar conhecido como aquele guarda estressado, brabo e tal, né, aí o senhor fez aquele exame de consciência, e pensou, não, eu vou começar então a tratar diferente. Realmente. E aí a resposta já veio logo em seguida, já, né? Refletiu. E ficou muito melhor, né? A pessoa parabenizar o senhor. Sim. Até porque, não por eu querer passar por bom, mas eu mesmo, por mim, eu não me senti bem quando as pessoas falaram isso para mim. Com certeza. Assim, ele é um ser humano, eu posso estar agredindo a pessoa, né? Sem às vezes a pessoa já teve um dia ruim e aí, chega no final do dia ainda recebe um esporro do guarda, digamos assim. Uma bronca lá, realmente, fica chato, realmente. Agora, como muda, né? Porque eu até, aqui antes da gente começar a gravar, eu falei pro senhor, né? Isso aconteceu comigo, porque como eu saía, o meu trabalho era bem estressante, né? Eu trabalhava com cobrança, então eu descia ali do edifício catarinense e atravessava a rua e eu 6h30 da tarde, aí além do dia todo estressante, eu ia pegar um ônibus lotado, né? Que não sei como é que tá hoje, mas na época era bem lotado, né? E aí eu via o senhor lá com aquele seu sorriso, sendo gente boa, super educado, aquilo já me animava, aquilo lá já me tocava. Então quantos humores o senhor conseguiu transformar ao longo dos dias e dos anos ali por causa disso, né? Então o senhor conseguia, transmitir, né, essa alegria, essa gentileza e transformava o nosso humor, né? E muita gente falava isso, até os motoristas, assim, as pessoas que estavam falando assim depois na rua, né, eles falavam. Assim, claro, porque queira ou não, a nossa atitude, vamos dizer assim, mais a gente que está ali, quem é um policial, digamos, um guarda, uma autoridade, né? Uma autoridade que está na rua, a atitude dele, ele contagia o ambiente. Total. Contagia, então. E aí, imagina, o senhor falou dos motoristas, era o guarda mais, todo mundo ali passava no ponto, já dava um oizinho pro celular ali, né? Sim, É que daí também, assim, eu refleti também sobre o próprio trânsito, porque, assim, o importante do trânsito, lógico, é a segurança. Sim. E quando eu trabalhava na Artex, lá também, assim, eu fui membro da CIPA, eu era bombeiro lá já industrial. Já tinha essa ligação com a segurança. Já. E eu gostei muito, assim, do assunto de segurança do trabalho. E esse foi, o objetivo principal do senhor, né? Não punir, mas educar, né? Realmente. Porque se a pessoa se os veículos estão na rua, digamos, cidadão e está transitando de carro, depois que se ele chega em casa sem acidente, chega são e salvo, como você diz, tá bom, ganhou o dia. A missão foi cumprida. Foi cumprida a missão, o importante é isso. Sim, com certeza. E teve alguma coisa que o senhor lembra desses anos, principalmente ali na Beira-Rio, né? Que eu acho que é onde o senhor passou o maior tempo, né? Foi ali. Foi ali, né? E ali mesmo, perto da Casa das Fantasias, ali mesmo, não, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Ali no outro cruzamento. Isso, anterior. Que era ali, tu fazia a volta daquele banco mercantil ali, né? Isso.
Teve algum fato, assim, inusitado que aconteceu nesses anos, assim, sei lá, de alguém parar o senhor ali na faixa, ou de falar alguma coisa diferente pro senhor ali? Teve. Um dia eu me incomodei. Um cidadão, eu só não processei ele porque depois ele veio pedir desculpa, acaba uns 8 dias ou 15, né? E também por causa eu ia ter que envolver testemunha, para não complicar os outros. É aquilo que eu falei, uma atitude de bem, ela contagia para o bem. Uma atitude do mal, ela contagia para o mal e afeta os outros. Com certeza. Porque o cidadão chegou lá, tinha um cidadão que era um morador de rua e ele era viciado em droga e tal, né? E ele estava lá pelos cantos e eu não sabia, eu não via. Lógico que eu via ele, mas eu não sabia que ele fumava crack lá, cheirava, sei lá o quê, entende? Aí esse cidadão estava há pouco tempo ali trabalhando num salão de cabeleireiro e ele passou lá e daí ele viu esse cidadão lá no cantinho lá, daí fumando crack. Daí ele disse que ele queria que eu chamasse a polícia para tirar o homem de lá. Eu disse, eu não vou chamar, meu serviço é o trânsito. E era 6 horas, bem no trânsito pesado, eu vou me envolver com coisa que não pertence para mim. Perfeito. Né? Eu disse, não, chama tu tem o celular aí na mão. Exato, isso qualquer cidadão pode chamar, né? Sim, aí ele achou ruim comigo, aí ele me botou a boca, me distratou. Sim. Aí eu pensei, eu chamei a guarda ali na desviária, daí ele mudou de atitude, eu fiquei lá no meu serviço, né? Vê como tem gente que não faz o seu papel na sociedade e ainda quer ficar colocando ordem para outras pessoas, né? Fazer o seu próprio papel. Aquele foi que me marcou. Aí, por isso que eu digo, a gente vê como que a atitude de uma pessoa que parte para o lado do mal, ele contagia, é igual o vírus. É verdade, o vírus é uma coisa ruim e contagia, né? Exatamente. Às vezes uma ação boa, ela não chega tão forte quanto uma ação ruim, assim, né? Porque chama atenção, né? E fere, né? Sim, é ruim a gente ouvir, né? Como o senhor falou aí, uma briga aí, né? Um esporro, uma bronca. Esporro, coisa que não pertence para aqui, não é da minha roçada, como se diz. E ainda mais, como o senhor falou, no auge ali, no pico do trânsito, realmente, que é às 6 da tarde, né? Aí eu pensei comigo, vou processar ele. Aí, porque eu podia processar, ele podia até ir preso, porque ele me desacatou, e publicamente. Aí eu fui ver ali, mas aí naquele lado não tinha câmera que filmava ele, entende? Lá mesmo, né? Aí depois eu pensei comigo, eu vou deixar, porque eu tenho que arrumar testemunha. Eu pensei assim, aí, claro, a pessoa que vai servir testemunha, ele assume a responsabilidade, vai ter que ir por fora, pensei assim, eu vou botar a responsabilidade em cima de pessoas inocentes por causa de uma tranqueira dessa. Deixa que a vida se encarrega. Isso. Perfeito. Aí passou uns dias, aí depois ele passou lá e pediu desculpa para mim. Ele se desculpou. Entendi. Ele pediu desculpa. Ele disse, uma vez eu sofri muito por causa disso, me desculpa, eu me exaltei naquele dia, eu sei que estava fazendo teu serviço certo. Disse, não, tudo bem. Que legal, né? Que bom que às vezes as pessoas erram, mas elas conseguem voltar atrás, né? Reconhecer o erro, né? Isso é importante, né? Isso é muito importante, eu acho. Total. E outras coisas, assim, de negativo, digamos que foi essa, assim, mas teve alguma coisa positiva, assim, que o pessoal falou, assim? Eu vou até ser um pouco... assim, intrometido, assim, eu sei que o senhor era casado, mas por acaso teve alguma mulher que se meteu a paquera? Porque o senhor era um cara gente boa, né, um cara simpático aí, teve alguém que se encantou por esse sorriso aí? Assim, não, sabe, falar a verdade, não, às vezes algumas davam algo assim direto, mas eu fazia de conta que eu não entendia. E deixava passar, deixava ela pegar o ônibus e vida que segue. Até teve uma vez uma menina, assim, claro, que ela veio se oferecer para mim mesmo, entende? Mas ela era novinha, a idade das minhas filhas. Olha só. Aí, claro, eu sou muito humano, como eu digo, eu não sou perfeito, mas eu sou humano, penso nas coisas. Daí um dia eu disse para ela, não, minha amiga, não vou ser contigo, padre. Eu disse, não, eu sou casado, eu disse, tens idade para ser minha filha. Até eu dei conselho para ela, eu disse, só sai dessa vida. Eu disse, isso não é vida. Eu disse... Daí ela me falou da vida dela, da mãe dela, que a mãe dela ia para a igreja, era evangélica. E depois ela se converteu, graças a Deus, né? Sim, depois ela casou, teve uma criança, ela passava comigo, mostrava a criança para mim e tal, né? Poxa, que legal. Mas tinha o senhor até como um amigo meio distante aí, né? Porque foi conversando, foi falando das coisas da vida, né? Isso, eu fui alertando ela que a vida, essa vida de andar por assim, sem desregrada, não era vida para ela e para ninguém, né? Eu disse, nunca vais encontrar felicidade nesse tipo de vida. Perfeito. Então o senhor foi um instrumento aí de Deus aí na vida dela, né? Para dar um
Sim, até ela falou para mim, como você também não quer me apressar, ela disse, se olhar, sabe, eu nunca vi um homem igual ao senhor, ela disse, nunca ninguém me falou isso que o senhor está falando, que o senhor me falou. Aí, ó. Exatamente, porque às vezes é mais fácil só ceder a... Sim, né? o lado fraco, o lado errado, o lado né, da perdição, como se diz, né? E dar uma palavra de... puxar para um outro lado diferente da vida, né? Perfeito, da moral, né? E da moral, da ética, realmente. Legal. Bom, Blitz o senhor participava? Não, era sempre de segunda a sexta daquele horário comercial mesmo ali, né? Não, às vezes eu participava, às vezes de noite eu fazia, com a galera assim, às vezes a gente fazia, não, a gente fazia, eu fazia. Mas depois, fim eu parei também, eu deixei, não fui mais. Entendi. E acidente mesmo, assim, teve muita coisa que o senhor pegou nesses 20 anos, assim, de acidente? Não. Porque no centro eu acho que não acontece acidentes mais pesados, assim, né, eu acho, né? Não, só um dia eu vi um pesado. Aquele foi terrível. Como é que foi? Não, foi na Ponta Aguda, lá porque eu estava ali eu era até ainda o tempo assim mais novo na guarda, eu estava ali na cabeceira da ponte, e daí lá dois de moto, e bobearam, e um caiu debaixo de uma carreta, do pneu de uma caçamba, e passou a rodar em cima e ele ficou na hora. Nossa, meu, putz. Foi o único acidente. Isso era de manhã? Não, era de tarde. À tarde? Aí os botelhos falaram, eu fui lá, né, cheguei lá, daí tinha mais gente lá, daí veio bombeiro, veio polícia militar, tudo, né. Então, assim, daquele dia para mim não prestei mais, porque queira ou não, como se mexe que a gente é um ser humano. Claro, com certeza. E saber que, né, há pouco tempo atrás ele estava ali exercendo o seu trabalho, sua função, né, e tudo mais. O senhor falou aí da ponte da Ponta Aguda, eu nunca vou esquecer provavelmente o senhor já era guarda. Quando uma Blazer, não sei se tu vai lembrar, uma Blazer, ela foi fazer a entrada na ponte e eu acho que ela não desvirou, isso foi de madrugada, e aí ela quebrou o parapeito ali da ponte e ela caiu de cabeça para baixo ali naquela tem um acimentado ali da beira-rio, já, sabe? Ela entrou na ponte, mas logo ela virou, quebrou o parapeito e caiu de cabeça para baixo. Se eu não me engano, eram 4 ocupantes e eles trabalhavam no Golden Bingo, na época do shopping lá. E aí eu acho que os 4 morreram porque a Blazer amassou, assim, ficou um sanduíche, assim. Então, aquele lá eu lembro que me marcou, porque daí depois também ficou, acho que umas 2 semanas, aquele buraco, né, da ponte, da proteção, lá, né? Isso, Não, eu já trabalhava na guarda na época, né? Até antes de ter caído um Opala, se não me engano, um carro. Um pouco também ali? Também Da mesma forma? Até aqueles moços que morreram ali, ó, eles eram gente boa. Assim, ó, que a gente soube os comentários, entende? Como você falou, eles trabalhavam e tal, e eles deram bobeira. Lógico, esses aí da moto que o senhor fala aí, é isso? Não, esse da Blazer. Da Blazer? Eu acho que porque morreram, eles deram bobeira. Talvez tomaram um pouco, naquela época não existia lei seca, né? E deram bobeira, e sim aconteceu a fatalidade e perderam a vida. Mas eles, assim, o que eu soube, eles não eram de andar aprontando, não eram aprontadores. Sim, eram trabalhadores, mas de repente, né, assim, final do expediente, né? Isso mesmo. E aí acabou acontecendo a fatalidade. Deram bobeira na euforia da alegria, teve beber, algumas perderam a vida. Aquilo lá, como eu falo, isso aí, olha, eu vou chutar, eu acho que foi em 99, 2000. Eu acho que então tu vê que já faz mais de 20 anos, e eu ainda lembro desse caso aí, foi marcante, assim. E o que o senhor acha hoje do trânsito? O senhor está aposentado, né, senhor Lário? Pô, 4 anos o senhor falou, né? Que já tá, vai fazer 4 anos agora, já em outubro. Até a gente recebeu algumas mensagens ali, o pessoal ainda acha que o senhor está nativa aí, né? De certo, acha que por causa da pandemia todo mundo tem que ficar em casa. Eu acho que o pessoal está achando que o senhor está sendo guarda de trânsito em casa. Deixa. E aí, o que o senhor acha hoje do trânsito de Blumenau? Piorou, melhorou? Não, assim, algumas coisas foram feitas, que da ponte ali, né? Aquela ponte lá da entrada também, que facilita bastante, sim, né? Aquela ali perto da antiga prefeitura ali, né? Isso. O trânsito sempre menor é difícil, não tem muito o que fazer. Porque aqui é difícil para fazer ruas, como a gente sabe, assim, o centro é o rio e depois tem morro. Exatamente. Blumenau,
A Blumenau é uma cidade difícil de governar. Como diz, não estou puxando do lado do prefeito e nem dos políticos de ninguém, mas queiro não, Blumenau é uma cidade difícil, porque é muito morro, muito acidentado. Né? Para fazer rua tem que fazer o ponte ou fazer túnel. Exato. E tudo é muito caro, tudo né? Muito caro. Então, Blumenau é... Mas, assim, sabe o que é o pior de tudo no nosso trânsito, aqui em Blumenau, e de um modo em geral no nosso país, é porque o judiciário no nosso país não funciona. Então, ninguém tem mais medo de cometer crime. Entende? Porque quem tem cabeça fraca vai passar ileso. Vai passar ileso e acaba em nada. Então, assim, o pior de tudo no nosso país é isso. A impunidade. A impunidade. É verdade. No trânsito e tudo. E falando aí, né, nessa questão de lei de impunidade, o que o senhor achou daquele aquele caso recentemente aí que a gente teve com o vereador aqui de Blumenau e... O vereador errou feio. É. Meu Deus, aquele foi a característica do homem quando ele pega poder nas mãos. Sobe para a cabeça. Ele, me perdoe ele, mas ele errou feio como cidadão. Ele devia até ter pedido desculpa e não falar nada, recebido a multa e pedido desculpa para os guardas. Depois ele pediu, mas ali na hora ele não... Ele se exaltou, ficou feio para ele. E outra coisa, queria dizer, ele disse assim, na bronca, eu vou fiscalizar o CETERB, vocês vão ver. Não, fiscalizar o CETERB é o serviço dele. Exatamente. Não só o CETERB, SAMAI e tudo. Exato. Porque o que é o papel do vereador? É fazer projetos de lei, aprovar projeto de lei ou não aprovar e fiscalizar o serviço do prefeito. Exato. Como? Não é perseguir o prefeito, é fiscalizar os secretários, as secretarias estão funcionando bem, não estão dando saúde e tudo. Isso é o papel do vereador. Não é ele fazer um favorzinho para um aqui, um cidadão lá, como é feito muitas vezes, e a maioria dos vereadores, eles não fazem o que deve ser feito, aquilo que o vereador tem que fazer. Falo isso aqui publicamente para quem quiser. Até para ele se ligar se alguém estiver escutando. Entende? Não é fazer um favorzinho aqui, um favorzinho lá, para depois conquistar o voto nas eleições. O papel deles é fiscalizar tudo que tem na cidade, principalmente as secretarias. Exatamente. Então, se tiver algo no CETERB errado, tem que falar e tem que... Ele tem que ir lá cobrar do secretário. Né? Exatamente. E se o secretário não resolver, ele tem que ir falar para o prefeito, ele tem que pressionar. Isso é o papel de um vereador. Exatamente, como o senhor falou, isso já é o papel e não ameaçar, né? Colocar como tom de ameaça, né? Sim, exatamente, porque se tem alguma coisa errada tem que trazer e não passar o pano, né? Sim. Claro, ele não precisa brigar com os outros, mas o papel dele lá é corrigir o erro. Exatamente, mostrar o que está errado, né? Na moral, na ética, vai lá e fala, não precisa ir lá também brigar, nem com o secretário, nem com o prefeito, com ninguém. Por que a política hoje em dia está uma vergonha, não tem mais ética? Porque é só briga por poder. Não é assim, por exemplo, tem a situação, a oposição. Se a situação está bem, a oposição também está bem. Se a situação está mal, a oposição também está mal. Porque, queira ou não, é uma conjuntura. Sim. Não é um separado do outro. Exatamente. E quem tem a ganhar ou a perder é a população, né? Realmente é. Por isso que a política não perdeu toda a moral. Infelizmente, a gente vive num mundo que até a gente vê no governo federal, por aí afora e tudo, a vergonheira que tem. É só briga por poder. Isso, eu acho que essa situação do vereador ganhou bastante repercussão porque o agente lá, que é o Júlio, né? Ele estava usando a câmera, né? Então ele conseguiu gravar tudo e tal. Então isso é importante. O senhor não chegou a usar, né? Esse dispositivo, né? Eu acho que é uma coisa recente, né? Sim. Isso é muito bom, até a polícia está usando. Sim, eu vejo. Por aí. Isso é muito bom, até porque para corrigir os fracos de cabeça, de mente, vamos dizer que todo lugar tem aquele que é o correto e o não correto. Isso. Né? E o correto, se ele sofre injustiça, está ali, está gravado. Exatamente. Porque será que se não tivesse essa câmera, será que a história não ia ser meio diferente? Não ia ser contada meio diferente? Será que essa história ia existir? Então ia ser mais difícil. Mais difícil, né? Bem louco, assim. E, realmente, né, bastante coisa. Do trânsito, assim, o senhor hoje fica mais na parte do bairro do Garcia ou o senhor transita bastante, assim? O senhor dirige? Sim. Carro e tal? O senhor transita bastante, assim, pelo centro e... Vive, digamos assim, a dor do blumenauense, que é o trânsito também? Sim, mas mais no Garcia, que eu saí pouco, né? Agora tá lá com aquelas obras, tudo da Rua Amazonas, acho que a Hermann Ruscher também, né? Também. Mas daqui a pouco vai ficar bom, né? Vai. Assim, ali uma que ficou boa foi aquela ponte que eles fizeram ali, que sai na... sim.
Acho que é Gertrude Metzner, né? Isto, da Cooper, que sai ali, que é para Veleinar ali, fizeram um trevo, lembra? Aquela ponte do Mirelo? Isso mesmo. Boa. Sim, muito bom. Ali ficou bom, sim. Tá tendo bastante obra, né? Isso é importante, né? Aquela obra ali da própria ponte, né? Agora ali também já desafogou bastante o trânsito. A gente que vem da 2 de setembro ali, Rua Uruguai ali, geralmente aquela Rua Uruguai ficava muito cheia, e aí tinha uns espertinhos que sempre pegavam a esquerda e depois tentavam entrar à direita, né? E aí furava a fila ali. E agora as duas faixas podem entrar para a direita, então tudo bem, tem o semáforo lá na frente, mas também o semáforo é bom porque depois interrompe o trânsito ali da Beira-Rio e todo o trânsito da ponte ali consegue já, que era muito ruim, tu tinha que pegar a direita na pista de ônibus e já logo pegar a esquerda ali, né? E ali era bem complicado, ali pelo menos tu fica livre, né? Depois que o semáforo fica verde, tu já consegue. Então tem algumas coisas, mas enfim, o trânsito é um quebra-cabeça aqui em Blumenau, né? Tem que ser bom para ser... Uma coisa que o poder público aqui errou muito, eu acho, na Beira-Rio ali, que era aquele muro que estava para acabar aquela obra ainda, do lado de lá, de proteção. A margem esquerda do rio ali. Não por fazer o muro, não sou nada contra, mas ali eles deviam ter pensado um pouco mais e ter feito uma pista lá, uma faixa de trânsito embaixo. Por exemplo, entende? Fazia um muro mais baixo, né, tal, uma pista lá com uma faixa com duas faixas, uma pista de trânsito com 2 faixas e feito lá para trânsito leve, digamos, caminhonete, automóvel. Onde que o senhor está falando? A margem esquerda. Do rio, que eles fizeram aquele muro lá, aquele de proteção, devia ter pensado e feito um muro mais baixo, feito tipo de uma pista, e depois continuava o muro. Podia ter aproveitado e feito uma pista assim, digamos, pela beira do rio afora. Um enchente dá uma vez ou outra, dá uma enchente, vai lá, passa uma água, pronto. Em Brusque foi feita uma... tem uma rua que vai beirando, né? Uma pista de trânsito. Até foi bom o senhor ter comentado isso aí, porque a gente recebeu bastante gente aqui no Blumencast e algumas pessoas ligadas, né, na política, assim, falam muito que a gente tá tendo muitos carros, né? E Blumenau é conhecida como uma cidade que tem muitos carros. A gente mesmo, se a gente for fazer um exercício, chegar amanhã, começa a olhar quantas pessoas estão dentro de um carro. Geralmente é uma só, uma pessoa só, porque geralmente uma casa tem 2 carros, a mulher vai para um lado, o marido vai para o outro, né? E realmente o blumenauense tem realmente esse conceito de ter muitos carros. Teve uma estatística há um tempo atrás que parece que Blumenau tinha... Eu acho que a cada 2 habitantes um carro, né? Era uma coisa bem grande, assim, né? Ainda mais pelos problemas de relevo. O que o senhor acha dessa questão, assim, de ter tantos carros, né? Será que se fizesse essa obra como o senhor supôs ali, né? Sugeriu, não, a gente não está ainda olhando muito, tipo, querendo valorizar o carro ao invés, de repente, da gente... valorizar o transporte coletivo, o transporte público, que hoje não é de qualidade, mas de repente se tiver uma ação, um projeto assim bom, né, para o transporte público, fazer mais ciclofaixas, ciclovias, para também estimular a bicicleta, né, e outras coisas, né? O senhor acha que é o carro mesmo o futuro ou não? Olha... Isso é complicado, porque o próprio transporte coletivo está complicado aqui. Se o transporte público não ajuda, não te incentiva a... Não, porque o transporte coletivo aqui é caro e foi uma das coisas que levou também para a andar mais de carro. Perfeito, isso é verdade, isso eu concordo totalmente. E também assim, não teve mais conforto, diminuiu e o transporte público aqui não está péssimo. A tarifa cada vez aumenta mais e o conforto diminui, né? Foi. Aquelas empresas que faliram antes, deu aquelas crises aí e tal, né? Então assim, o transporte público aqui entrou em crise já faz tempo e não é criticar a situação que tem, mas também não está aquelas coisas não. Sim. Então, o poder público tem que pensar bem nisso aí para tentar melhorar isso. Lógico que, obviamente, daí o pessoal também vai andar menos de carro. Com certeza. Só que vai ser uma coisa que não é de uma hora para outra que vai mudar também. A gente pode ter a certeza disso, entende? Que a gente vê a situação, né, que a gente está vivendo. Sim. A gente já tem que levantar as mãos para o céu por essas pontes que estão saindo, né? O asfalto que está melhorando bastante, né? Tinha ruas aí que estavam extremamente esburacadas. Tem muitas que ainda acontecem, mas a gente já está vendo um asfalto aí, por exemplo, lá na frente do aterro, aquela região ali
O do Dake ali era horrível, pelo menos ali tá bem asfaltado, Ari Barroso, enfim, né? E a própria Rua Amazonas, né, vai ter mais uma vez uma repavimentação, né? Sim, sim. Não, assim, está sendo feita bastante obras que ajudam, né? Ou aquela via expressa que foi feita aqui, que passa na Proeb. Humberto de Campos ali. Humberto de Campos, verdade. foi eu, né? Pô, sensacional aquela obra ali. Não quer dizer que não está sendo feita. Porque a gente também quer tudo muito rápido. E a gente quer tudo de uma vez só também, né? E o pior, sabe o que acontece? Assim, porque a situação a gente queria. Todo mundo queria a situação, digamos assim, na sociedade. Porque o serviço público sempre foi devagar. E se a gente olhar um pouco para trás, eu digo, quando eu vim para Blumenau, o que era Blumenau, o que era a região de certas coisas, meu Deus do céu, e olha hoje. Muitas coisas foram feitas, a gente não pode só criticar também, tem os lados muito bons, muitas coisas boas foram feitas. Mas, como digo, sobre o transporte e o trânsito aqui em Blumenau é complicado. Não é coisa fácil de resolver, não. Se alguém dizer que é fácil, algum político está mentindo. Não, com certeza. E a própria população, né? A gente, eu sempre me coloco também, né, como população, sim, nesse sentido de que a gente critica, né? Mas a gente sabe o quanto que também tem pessoas que só criticam e não conseguem ver o lado positivo das coisas, né? Mas eu aposto que se a pessoa tivesse o poder da caneta lá, ela também ia fazer coisas erradas, ou não ia fazer, ou ia fazer as mesmas coisas que o prefeito de hoje faz, né? Porque, como se fala, engenheiro de obra pronta tem muitos, né? Sabe o que acontece? É que, claro que cada cidadão tem que fazer a sua parte. E tem muita gente que deixa a desejar também, critica, mas não faz a parte deles. Por exemplo, os rios. É uma vergonha, do jeito que é jogado nos finais das ruas por aí, lixo no rio. Pô, o que custa? Olha que isso já é falado. Exato. Isso nem é questão de estudo mais. A mídia está aí, ninguém vive no meio do mato, ninguém vive lá na selva amazônica. E lá não tem isso, né? Na verdade, né? Realmente é. Então, realmente, como você diz, nós temos que fazer a nossa parte, cada um, o cidadão fazer. É uma questão de consciência e de capricho da pessoa também. Verdade. O seu Hilário, e falando aí de algumas obras na questão de trânsito aqui de Blumenau, né? Corredor de ônibus, o senhor é a favor, foi contra? Como o senhor acha que foi bom ter incorporado o corredor de ônibus aqui em Blumenau como agente de trânsito? Sim, para mim, assim, para mim foi, para nós foi, sim. Porque facilitou o serviço do transporte, ajudou um pouco. Não aquilo tudo que deveria ser, porque, por exemplo, Blumenau é uma cidade que não foi planejada. Sim, verdade. Então eles estão adaptando, tentando melhorar uma coisa ou outra. Eu acho que a iniciativa é boa, a gente sempre tem que tentar uma iniciativa, tentar melhorar. Não deu muito certo, não chegou ao objetivo, mas pelo menos tentou. Então, eu acho que sim, o corredor é bom. Até porque, devido ao corredor também foi melhorado mais as ruas, como está sendo feito na Rua Amazônia que você colocou, né? Eles querem também colocar uma faixa ali. Então, assim, está sendo uma obra que traz benefício para todo mundo, toda a comunidade. Em virtude também, mais talvez, a prioridade do corredor de ônibus. Perfeito. E numa época aí tinha bastante o tal do secador ali, né? Secador de cabelo ali, que é o radar móvel, né? Eu acho que é, né? É radar móvel. O que o senhor achava dessa história aí do radar? Sei. Era na Via Expressa, né? Muitas ruas eles usavam muitos pontos, né? Sei, eu nunca tive problema. Muita gente criticava muito, né? Daí, assim, o que eu acho, cada um também a gente tem que andar na velocidade que permite. Porque, só que o que eu acho, sabe, que essas eletrônicas, essas lombadas, porque eles podem dar uma tolerância mais na velocidade. Geralmente eu acho que é 10% ou 20%, né? Ou mais, digamos assim, eles pegavam, veja, com 50 km, mas às vezes tem um trecho de rua boa lá, 50 estavam lá, tem que pegar de 70 para cima, 80, aquela velocidade abusada. Entende? Porque é o seguinte, as ruas não são tão ruins e hoje em dia essa frota de veículo também não é mais como era antigamente. Que o freio era tambor, que era aquele Fusca, Kombi, né? Que demorava para ter a resposta, né? Hoje com os freios de hoje, ABS ali, tu dá um toque e já para na hora, né? Sim. Então a fiscalização tem que ter, lógico, entende? Mas tem certas coisas que eu acho que tem que ser pensado um pouco diferente. Faz sentido. Tipo assim, ó, hoje, como o senhor falou, acho que a colocação foi perfeita, sei lá, a frota tem melhorado, a tecnologia dos carros tem melhorado, então as respostas são diferentes, só que a lei, ela é ainda muito antiga, né? Ela também precisa se atualizar, né? Sim. Faz muito sentido.
E a questão, hoje também a gente tem percebido bastante que ao invés das lombadas eletrônicas, está tendo muito das travessias elevadas, né? O senhor acha que isso é interessante? Sim, sim, com certeza. Isso é a melhor coisa, aqui no tem que fazer mais isso, porque isso facilita daí a fluidez dos veículos, sim, né? Porque ele vai parando, né? Isso automaticamente obriga o carro quase que a parar se tiver um pedestre, né? E aí o pedestre atravessa e ele também fica mais visível, né? Porque ele fica mais alto, né? Tá, entendi. Entendi. Não, sim, a lombada ali. Sim. Aquela travessia elevada ali, né? No caso. Mas tem as travessias, as passarelas que o senhor deve ter. Com as passarela, né? passarelas, Perfeito. Que nem tem no Machado de Assis e tal. Isso, é. Sim, também na Via Expressa também, né? É. Na FURB tem também. Mas ali é um pouquinho mais complicado, porque o pessoal nem sempre gosta de passar por cima, né? O pessoal prefere... É aquilo que eu digo, o pessoal deixa desejar também. Exatamente, não é só o poder público que tem culpa, né? O cidadão também, né? Não, assim, voltando às faixas assim elevadas, ali é ótimo. Né? Principalmente dentro do período urbano aqui é beleza, porque até dá mais uma visibilidade melhor para os condutores ver as faixas. Exatamente. Não, isso aí eu achei uma foi uma boa ideia iniciativa. Muito boa. Eu acho que é até mais barato, né, do que tu ficar pagando uma lombada eletrônica. Sim, porque eles cobravam um aluguel caríssimo disso ali. Exatamente. E a lombada eletrônica, ela só pune, né? Ela não impede que o acidente seja, né? Não. Então, ali tu vê, né, de tanto que tu passa ali, tu tem aquele solavanco ali, tu acaba se acostumando, que ali tem uma lombada, né? Então... E depois, para os aprontadores, a lombada eletrônica não adianta, porque eles passam a lombada e carcam o pé. Tinha questão ali de, por exemplo, o motoqueiro virar a placa para cima, ou botar o capacete ali atrás, né, para não mostrar a placa, né? Então tinha sempre o jeitinho brasileiro, né? Sim. Ô, seu Hilário, e aí o senhor se aposentou e aí tá dando ênfase aí à sua vida na igreja, é isso? O senhor é católico, né? Sim, sou. E aí o senhor é diácono, é isso? Sim. O que é um diácono? O que faz um diácono? Eu não sei. Não, assim, na nossa igreja católica, assim, por exemplo, assim, que diácono, o padre e o bispo, a gente faz parte do ministério ordenado. Nós somos ministros ordenados na igreja. Só que a gente tem posições diferentes, entende? Assim, porque todo padre, para ser padre, ele passa também pelo diaconato. Ele só que o diaconato dele é transitório. Às vezes fica 6 meses, 1 ano. Aí depois ele é ordenado padre. Entende? E depois ele pode ser ordenado bispo também. Então são 3 graus de ordenação. Perfeito. O diácono é o primeiro grau. Na ordenação, na maneira passa pela ordenação, mas na função, dentro, por exemplo, assim, o bispo é o primeiro grau, daí é o bispo, porque o bispo é a autoridade máxima dentro da diocese. Entendi. Entendeu? Aí depois é o padre, que é o presbítero, e depois é nós diáconos. Entendeu? E dentro, digamos, de uma missa, tem alguma função específica do diácono? Tem. Porque o padre, ele reza a missa, né? Sim. E o diácono faz o quê nessa Não, a gente auxilia o padre daí, na missa, na celebração, né? Sim, monta o altar, o evangelho quem proclama é o diácono. Porque assim, o diácono, ele tem uma característica para cada um. Por exemplo, assim, o diácono, ele é homem daqui na igreja, homem da palavra, homem do altar e homem da caridade. Entende assim, os títulos que é dado, assim, e o padre, ele é o sacerdote, então o padre que ele consagra e também ele preside a celebração. Então, quando tem diácono na celebração, pode até estar o bispo também junto. Quem proclama o evangelho é sempre o diácono. Entendi. E o diácono, ele tem que passar por algum tipo de seminário? Tem que estudar bastante também, sim. Mas não precisa ficar internado, né? Como o padre fica assim. Um pouco precisa. É mesmo? A gente fez também, sim. Quanto tempo o senhor? Não, a gente ia de 2 vezes por ano, a gente ia 10 dias, 10, 11 ou 12, assim, um período, né, numa escola de formação, uma casa de formação que a diocese tem, né, em Rio dos Cedros. Não tem, agora já mudou um pouco, agora está sendo exigido mais também, entende? Entendi. E o senhor participa de qual igreja? Na Paróquia Santo Antônio, na Garcia. Ali na Garcia. Praticamente é a maior ali, né, do Garcia, né? É a mais conhecida, né? Sim. Legal. E aí o senhor falou, né, que é o homem da palavra, é isso?
do altar, porque prepara, e da caridade. E o senhor participa de algum grupo, faz algum tipo de assistência social? Não, assim, não, nisso assim não. Na caridade que a gente fala, assim, também é dar atenção para todas as pessoas, entende? Às vezes a palavra é mais importante do que sim, com o certeza. Alimento material, Muitas né? vezes, a caridade moral é melhor do que a caridade material, né? Até eu já observei isso, às vezes, assim, às vezes as pessoas vêm, aconteceu até comigo, já vêm pedir umas palavras, assim, e tal, e daí eu escuto, deixo as pessoas falar, né, e a pessoa fala, assim, ela desabafa a situação dela. Aí eu pensei assim comigo, como é bom, como as pessoas necessitam de atenção, muitas vezes, né, caem numa situação difícil da vida e coisa. Às vezes a pessoa só precisa desabafar, né? Só desabafar. Ela Realmente sai dali assim já renovada, né? Sai porque aliviada. ela não tem com quem desabafar. Hoje em dia as pessoas elas estão muito acuadas, né? Porque elas precisam ser as heroínas das suas vidas, né? Então não pode desabafar no trabalho, porque ela tem que se mostrar forte e competente e performar bem no trabalho. Às vezes em casa o marido fala que a pessoa é fraca. Às vezes o marido também não pode se mostrar frágil, porque, né, sempre tem aquele que o homem não pode chorar, que o homem precisa ser forte e tudo mais, né? E aí às vezes a pessoa encontra no Senhor, na igreja, pessoas para se abrir mesmo, né? Sim, e um apoio para... Sim, Eu até já aconteceu assim, às vezes assim, por exemplo, assim, já há mais de que uma mulheres que o relacionamento não deu certo, então elas foram lá, pediram, uma até pediu para mim benzer a casa dela, e eu fui, né, tal, coisa. Aí ela disse que um dia ela saiu com o carro, deu vontade de acelerar o carro e tocar o carro contra um muro, uma pedra e se acabar. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Sim. Eu disse, não faz porque não vale a pena. Eu disse, são momentos fracos, de fraqueza, não teve sorte no relacionamento, o marido foi muito injusto, o homem com ela e coisa, né? Eu disse, mas é a vida, não pensa nunca de fazer uma besteira dessa. Não vale a pena, né? Não. Exato. E outras pessoas também assim, daí eu vejo, então eles conversavam, contavam, daí eu escutava, dava atenção, deixava, né? Porque eu digo, o escutar, deixar as pessoas falar e desabafar os problemas delas, isso é um santo remédio para as pessoas. É verdade. Às vezes, como eu falei, né, as pessoas não buscam uma palavra de consolo, às vezes o consolo está em só ouvir elas, né? Realmente, nem precisa falar muita coisa, é só ouvir, deixar elas falar. Pô, elas saem dali, obrigado, diácono, você foi muito bom. E às vezes o senhor não falou nada, né? Mas estendeu ali o ombro e o ouvido, né? É isso mesmo. Tem muita gente que lembra do senhor como diácono, mas aí lembra da época de guarda de trânsito, assim, seu Hilário. Sim, muito. Até dentro da igreja lá, eles comentam e tudo, a gente tá lá. Nunca vai... assim, dividir, né, essa história que o senhor teve na guarda de trânsito, assim, sempre vai ser um complemento, né? Vai, assim, vai. Sim. Eles comentam, às vezes a gente, dentro da igreja mesmo, assim, antes da missa, a gente está na porta da igreja, às vezes, quando a gente tem procissão, né? Aí eu estou lá, daí chegam, sei lá, esse era meu guarda. Procissão, o senhor tem que estar na frente ali, né? Pô, o senhor era guarda, né? Tem que organizar ali, exatamente. Não, na frente não, mas eu sempre organizo, assim, sabe? Eu sempre organizo, até eu me dou muito bem, graças a Deus, assim, com as pastorais, com os trabalhos todos na paróquia lá, né? Eu acompanho todos e tal. Então, a procissão eu organizo, sempre tem, porque às vezes tem uma coisa diferente, às vezes vai apresentar uma simbologia e tal, né? Então, eu sempre organizo, assim, o pessoal da liturgia, que tem o padre, por exemplo, primeiro vai os leitores, né, com uma cruz, depois vem os ministros, depois vem eu, depois o padre. E depois, se o bispo está, é o bispo. Entendi. Entendeu? Tem essa sequência, né? É sequência. E também se tem simbologias de outras pessoas, a gente já coloca também atrás dos ministros, assim, do leitor, quer dizer, na frente dos ministros, assim, tudo tem a sua posição, né? Aí nisso ali eu organizo bastante, assim, eu sempre dou atenção, acompanho tudo, né? E eu acompanho tudo lá, na verdade, assim, nas pastorais, o pessoal, assim, porque eu já participava muito da igreja. Mesmo como agente de trânsito? Sim, nunca deixei de participar. Sim. Até antes de ser diácono, tudo, eu sempre participava muito, entende? Claro, sempre foi. O senhor foi catequista, não? Também fui. Foi catequista. Foi catequista, fui ministro, sim. Sempre teve, assim, essa participação bem ativa na igreja. Assim. Sempre. Sim. E o senhor estava também comentando antes da gravação que até para um velório, por exemplo, o pessoal chama pro senhor fazer oração e tal, né? Sim. Eu sou muito chamado para fazer os velórios. Chegou a fazer algum de Covid-19? Muitos. É mesmo? Fiz muitos.
Assim, é porque até eu faço bastante, porque às vezes as paróquias vizinhas, as duas, eles pedem para mim fazer também, porque eles estão sem diáconos agora, né? Aí eu dou um auxílio para eles lá também, eu já faço para eles também e tal, até a batizada também, às vezes lá eu faço, tem outros serviços, assim. Batizado também? Sim, batizado, é casamento, esse dia também tem um casamento, eu celebrei, lá no Santo Isabel, lá no... O padre lá pediu, daí eu fui lá e celebrei um casamento. Legal. Poxa, então é praticamente barba, cabelo e bigode, né, seu Hilário? Sim. Que legal. E no total, assim, o senhor tá quanto tempo, assim, na verdade, o que eu queria perguntar é o seguinte, quanto tempo da semana o senhor despende para a igreja, assim? Eu estou sempre disponível em casa, uma porque eu estou aposentado, né? Precisa de uma ocupação, assim, né? Não pode ficar parado, né? Aí eles chamam e eu vou, assim, eu tenho os finais de semana que tenho meus compromissos com meu pároco mesmo ali, né? Então eu ajudo ele, assim, né, as minhas tarefas com ele, né? Aí fora dos meus compromissos que eu tenho com ele, então com os outros pedem eu ajudo. Entendi. Aí eu vou e auxilio eles também. Mas assim, né? Que eu digo que precisa ir para a igreja mesmo, é só sábado e domingo? Só sábado e domingo. Entendi. Que daí tem missa mesmo. Sim, só sábado e domingo. Uma quarta-feira, outra vez, também eles pedem para mim celebrar, eu já fui na Rua da Glória, que às vezes o Padre lá pede também. Né? O senhor acaba indo em outras também, sim, né? Sim, mas eu só vou se eles pedem, porque a gente não pode ir sem eles pedir, entende? Entendi. Tem o regulamento da igreja, né? É só sob demanda. Perfeito. E também, às vezes também já ajudei até aqui no cemitério São José, também já fiz as orações, a gente diz a Zezeca, das pessoas assim, que moram, já fiz bastante ali, né? Que o coordenador ali, o administrador do cemitério, pediu para mim dar uma mão para ele, e daí eu já faço um bom tempo. Daí, às vezes ele pede, até passou um tempinho que não pediu. Quem que é o administrador? Ele, me fugiu o nome dele agora, do cemitério ali. Mas é o que é mais jovem ali, o João Paulo Taumaturgo, não? Não. É um outro, um baixinho, até me fugiu o nome dele agora. Não, achei que fosse ele. É gente muito boa, porque ali também tem a cremação, né? Tem, exatamente. Que é uma coisa nova. Exatamente. Então ele já me pediu várias vezes, eu fui lá, fiz para ele também, né? Que legal. Isso é bem importante. Sim. E é importante sempre ter esse lado espiritual, né? Sim. Vamos fazer as perguntas, então? Teve algumas perguntas aí, a Joyce vai ler pra gente aqui. Sim. O Thiago Benil perguntou o que motivava o senhor a ser tão querido e simpático todos os dias. É amar a vida. A vida é uma graça de Deus, né? E eu penso assim, a vida, para mim, sempre foi muito boa, uma coisa boa, assim, como eu digo, desde solteiro sempre pensei bem, entende? E pensava em casar e ter uma família, constituir uma família, eu era muito família, e sou ainda. E também eu sempre fui muito das coisas de Deus, desde novinho da igreja, assim, sabe? Já veio do berço também, né? E eu gostei mesmo, tá no sangue, como se diz, é pessoal. Porque desde novo eu pensava assim comigo, o que é a vida sem Deus? Não é nada. E assim, eu gostava de ler a Bíblia, comecei de novinho, né, e tal. E muito interessado na igreja, assim, participando da igreja. Daí eu cheguei, né? Cheguei onde cheguei, graças a Deus. Sim. E o relacionamento com os pais do senhor sempre foi legal, ou o senhor teve pais muito rígidos, assim? Não, o meu pai era muito rígido quando era só que ele era muito certo, quer dizer, só que antigamente era antigamente. Toda a família era assim, né? Era a cultura. Por isso que eu perguntei, geralmente, ainda mais quem trabalhava na lavoura, assim, né? Tinha mais forte ainda isso, né? Sim. Então, assim que eu digo, do meu pai eu só ganhei educação e saber dar valor à vida, né? E graças a Deus, assim, eu acho que eu sempre fui iluminado por Deus, desde novinho. Porque quando a idade boba lá do adolescente, mesmo no interior, né? Começava a fumar. Certo. E eu nunca fumei, porque meus irmãos começaram a fumar. E o pai brigava com eles, não queria, porque o meu pai nunca fumou. Aí eu pensei comigo, eu não vou fumar. Pensei, a gente era pobre que nem rato. Pensei, já custa pegar um dinheirinho no meu conta, pegava, vou botar fora com cigarro, com veneno. Exato. Pensei, e ela disse, eu pensei, amigo, eu não vou dar esse desgosto para o meu pai, não vou fumar. Graças a Deus, hoje eu vi quem está no lucro, foi eu, cheio de saúde. Com certeza, verdade. E sobre beber, como é que é? O senhor bebeu, bebia, ou bebe? Não, também? Não, eu tomo assim, mas eu bebia, mas não enchia a cara. Não, socialmente, digamos assim, moderado e tal, e era a cerveja. Sim, era cerveja, só uma cachaçinha, muito pouco, assim, nunca foi de beber muito, não. Nunca foi de extravasar, né? Não, nada disso. Tá certo. O que mais que a gente tem de pergunta aí? O Cauê Ber perguntou, alguma ocorrência tirou a paciência e elevou o seu nível de estresse? Sim, já. Um dia um cidadão, ele aprontou muito. Ele me desrespeitou mesmo.
fora daquele que eu falei que me sacatou, um caminhoneiro. Ele chegou ali, uma carreta e tal, e daí... Lá na Beira-Rio? É. Aí eu abordei ele, eu disse que eu não podia, que ele disse, não sei o quê, daí eu estava na frente, ele quis tocar, disse, não, eu fui na frente da carreta. E ele me tocava e me empurrava com a carreta. Aí eu saí da frente, mas daí eu tinha o rádio, passei o rádio para a corporação, nós pegamos ele. Aí ele foi apreendido, a carreta foi apreendida, né? E ele foi levado para a delegacia e ele foi demitido da empresa. Era de São Paulo, daí foi ligado para lá, né? Lógico, que mandaram outro motorista buscar a carreta e ele foi demitido. Tu vê só, né, cara, pra uma questão de desrespeito, o cara também eu nem prejudicou a própria carreira, a própria vida dele. Sim, eu nem multei ele, porque lá os outros multaram depois, né? Porque eu também nem ia multar, só ia divertir ele, né? Sim. Mas ele foi muito ignorante, aí a gente usou a força da lei, como se diz, né? Exatamente. Era mais pra informar, no fim ele perdeu inclusive ele achou já que ia ser pior e sim. ficou fazendo uma de marra lá, né? Sim. Um marrentão lá. Ele achava que eu estava sozinho, a pessoa, essa coisinha pequenininha aí, não pode dar bola. Verdade, Celário. Que mais? A Karen Bank perguntou Karen, deixa eu dar um grande beijo aí, um grande abraço pra Karen aí, obrigado. Novidades virão aí no Blumencast e é por você, Karen. Muito obrigado por ser ponte aqui, por ser tão parceira do Blumencast. Obrigada, Karen. Ela perguntou se alguém já quis se aproveitar desse teu bom humor para tentar se livrar de alguma multa ou alguma situação. Não. O senhor também não aplicava, né? Então... É que eu também não cobrava, assim, coisinhas pequenas e coisas, entende? Deixava... Por exemplo, assim, o farol queimado, quando era de noite que eu estava ali, né? Quando eu parava na faixa, que eu via, eu já aproveitava, já avisava as pessoas. Avisava, é melhor avisar do que... Eu já arrumava, pronto, eu não precisava lá usar a lei, porque isso é uma coisa fácil de resolver, só para tirar o dinheiro do bolso das pessoas. Legal. E é uma coisa que a pessoa que está dirigindo o carro dificilmente nota, né? Ela não... Realmente. E às vezes um guarda pode achar que, tipo, o cara já tá rodando há quantos dias lá, vou multar, né? Pô, às vezes não nota e é só o tempo de ir até numa autoelétrica ali. E mesmo assim, às vezes o farol apagado à noite também, eu nunca multei ninguém por causa disso. Porque isso acontece com todo mundo, por exemplo, a gente está numa rua iluminada, a gente às vezes nem se dá conta. Claro. Quem já não saiu, já saiu. Eu duvido quem nunca saiu. Então, são coisas que não precisa ficar, digamos, punindo lá, multando. Basta só avisar a pessoa, pronto, só cuida e tal. Esse bloquinho do senhor aí praticamente tava 0 km, né? Folha número 2. Exatamente. O Celário, e o senhor recebeu algum tipo de advertência digamos, lá da guarda de trânsito por, o senhor tem que multar e tal ou não? Não. Não. Assim, porque quando eu comecei a usar mais, assim, digamos, o bom senso com as pessoas, eu pensei comigo. Eu quero ver a reação da administração, com essa minha postura de trabalhar que eu mudei. Não, mas daí eles aceitaram bem a minha postura de serviço. Que legal, poxa. Foi. Até porque eu ganhei, assim, uma carta a primeira como é aquele que era do Décio Lima e do diretor lá do... Não, eles reconheceram muito bem, eles nunca me repreenderam nada. Até quando eu me aposentei, eu nem conheci pessoalmente o diretor que estava lá dentro do CETERB. Aí o que eu pensei comigo? Eu vou lá, eu vou me despedir dele. Porque eu pensei, eu não devo nada para ninguém. E eu, nos 20 anos que eu trabalhei ali, nenhum foi ruim comigo também. Não encontrei nenhum da administração ruim, nem diretor, ninguém. Eles foram bons comigo. Quando eu precisava do CETERB, eles sempre me deram atenção e me ajudaram. Então eu pensei, eu vou lá, eu vou me despedir dele. Eu fui e ele ficou contente que só. Que legal. Até ele disse para mim, agora o problema não é nada, seu Hilário, nós arrumamos outro igual do senhor para colocar lá na faixa. Com certeza, porque como a gente sabe, né, o senhor marcou. E a gente sabe que tem muita gente que acaba achando que a guarda de trânsito tipo assim, é inconveniente, tá ali só para multar, é uma indústria da multa, né? Tem gente que diz que até guarda recebe comissão pela multa, né, Celário? Pô, o senhor estaria rico, né, se fosse assim, ou todos os guardas, né, estariam muito ricos, né, se recebesse comissão e não é assim, Dependesse da comissão das multas, eu ia depender disso, eu morria de fome. Morria de fome, né, no caso do senhor que não aplicava, né? Todos lá exatamente, dentro. Mas não tem isso, né? Não. Mas ainda assim, como essas pessoas veem, às vezes de forma pejorativa, acha que o guarda está ali só para punir, o senhor conseguiu transformar a imagem da guarda municipal de uma forma super positiva, né? Sim. Então isso aí é um legado que o senhor vai deixar para sempre.
É como se diz, sabe o que acontece? É igual a polícia também, claro, no meio daqueles que às vezes aprontam, extrapola. Mas tem muitos que dão muitos, eles fazem um trabalho brilhante. Sim. A gente vê cada vez assim, em situações difíceis que se encontram, olha. Então, assim, sabe o que é que, digamos, os olhos, que criou-se a imagem ruim da polícia e da guarda por causa de alguns atos desumanos que aconteceu no meio da corporação. Exatamente. Mas, assim, eu defendo a polícia. Claro, não os erros, as injustiças, não. Sim. Mas os bons, eu tiro o chapéu, como se diz. Com certeza, tá ali para proteger a gente, né? Realmente, e na hora do apuro a gente vai chamar quem, né? Realmente, isso mesmo. Legal. Eu, particularmente, também quero mencionar aqui o guarda de trânsito que, cara, fez parte da minha infância. Eu que vários episódios lembro aí da minha infância, o guarda de trânsito Samuca. Samuca foi muito gente boa, tu conheceu ou não? Acho que ele fazia mais ali a Vila Nova, a Escola Agrícola, né? São os colégios ali perto do Vitor Ering, o Lúcio Esteves e tal. Porra, ele tinha um motão daquele tipo quase Harley assim. E era um cara, gente boa, um cara boníssimo que até deixou aí esse plano deve fazer uns 4, quase 5 anos atrás aí, o Samuca que mais ou menos deixou jovem aí, né? Morreu jovem aí. Muito, acho que, se não me engano, foi infarto, se não me engano. Foi. Mas era um cara, assim, ó, um cara com um alto astral também, um bom humor, sensacional, assim como o senhor também. E bem legal. O senhor comentou de farol, né, que o senhor só avisava e tal. E celular, é motivo para multa? Celular no trânsito? Aí o senhor multava? No começo, depois não. Depois deixei também. Depois avisava também, só pedia para não. Sim. O Jefferson Formentos comentou assim, cara, esse eu não tenho perguntas, só elogios pela simpatia de sempre. Obrigado. E o Caico também disse que não tem perguntas, é só os elogios para esse ser humano especial, como sempre, cordial e simpático. Legal, né? É bom receber assim o retorno, né, daquele trabalho bem feito, né, seu Hilário? Sim. Legal. Aí nós temos aqui 3 perguntas feitas pelo Samuca Osvaldo, pelo Júnior Ribeiro e pelo Marcelo Franzen, que é mais ou menos a mesma questão, perguntando por que o senhor se tornou diácono e, né, como que veio essa vocação. Isso como se diz, a vocação é um chamado de Deus, né? E como eu era muito da igreja, assim, desde novinho, e, como se diz, eu me criei dentro da igreja, bem dizer, porque lá no interior o meu pai às vezes fazia festa de igreja na capela lá, né? E às vezes dava trovada, a gente dormia lá dentro dessa que da igreja, não dá para ir para casa. Então, às vezes eu digo assim, eu nasci dentro da igreja. Mas também é uma coisa que é uma vocação, é um chamado que Deus faz para a gente, né? E a gente faz a experiência de Deus na vida. Vive, procura ver a vida com bons olhos, né? Sim. E viver o amor, o respeito, ler a palavra de Deus. Eu gostava muito de ler, né? Sempre gostei, apesar da formação que eu tive, mas eu continuo estudando ainda. Legal. A Bíblia, sempre é importante, né? Continuar estudando, né? Sempre, porque aparecem muitas situações, assim, N situações. E a gente, como diácono, eu como diácono da igreja, eu vou ter que me sair. Porque senão fica feio. Porque eu estudei tanto. É claro que eu não tenho que saber tudo, mas eu tenho que dar uma resposta. E graças a Deus, assim, não, eu me saio bem. Até, por exemplo, assim, nas exéquias, na hora da morte, é o serviço o maior que eu faço, assim, mais bem feito, eu acho, na minha paróquia, é isso. Porque é uma situação difícil para a família, quando mora uma pessoa. Eu vejo, assim, sabe, quando eu vou lá, eu faço as orações, antes de começar as orações, antes de começar, é um clima. Quando acaba as orações, é outro clima. Ah, que legal. A espiritualidade se transforma. Basta a gente assim, rezar do coração e colocar as palavras certas para a família. Cada caso é um caso, né? Cada morte é uma morte. Não precisa enfeitar muito, mas basta colocar bem as palavras. Exatamente. O sentimento ali, né? O sentimento conforta as pessoas que são a família. Perfeito. Pô, que legal. Seu Hilário, a gente fica muito feliz. Acabou as perguntas, né? Temos mais 4 aqui. Opa, meu Deus, aí lotou Pois é. A caixa postal. O Instagram Coisas da Velha. Aqui ela acha que o senhor ainda está trabalhando na guarda, que ela perguntou qual é o segredo para trabalhar em um local tão estressante com um sorriso no rosto. Na verdade, né? Qual era o segredo? Qual que era o segredo? O segredo é a gente, como se diz, a gente procurar se adaptar ao meio que a gente está. Ser criativo.
E que eu me diga assim, e sempre pensar bem na vida, amar a vida. Por exemplo, sim, eu vivo bem na família também, não? Claro, como a minha mulher, as minhas filhas, né? Não sou um marido perfeito, nem sou um pai perfeito, nem avô perfeito. Mas eu procurei sempre ser bom. Por exemplo, a minha mulher, quando a minha primeira menina, ela tirou ela da fábrica, e ela ficou 11 anos em casa. Aí depois, claro, veio mais 2 meninas e tal, né? Mas eu tratava ela da mesma forma. Para mim, tanto faz, se a mulher trabalha fora, não trabalha. Eu casei com ela pela pessoa dela. Né? Não porque ela é isso ou aquilo, digamos, até porque ela ainda, coitada, era mais pobre do que a família dela. A gente era de família pobre, muito, tanto eu como ela. Sim. Então, se fosse lá pelo interesse financeiro, e nem pela beleza também, claro, para mim ela era bonita quando era solteira, mas não por isso também. Eu casei com ela porque, assim, me identifiquei com ela e pelas qualidades de pessoa que eu vi que ela era, assim, né, que a gente foi conhecendo e tal. Sim. Não me casei por interesse de egoísmo, como diz, nada, de forma nenhuma. Exatamente. E hoje o senhor tem 3 filhas, é isso? E 2 netos 4, desculpa. 2 netos e 2 netas. 4 netos no total. E uma nasceu ontem ainda. Um menino nasceu ontem. Que legal, parabéns. Foi. Obrigado. Família bonita. Bonita mesmo, graças a Deus. Não porque é minha família, mas até eu tenho a minha filha mais nova, ela é muito inteligente. Eu falo assim, né, de boca cheia para os outros. E ela estudou, ela fez faculdade e está fazendo outra faculdade, né? E quando ela estudava na primeira faculdade, os amigos dela iam lá em casa, pedir ajuda para ela na matemática. Que ela se formou primeiro em educação física, né? E ela trabalhava numa loja, lá perto de casa, tá? Daí eu levava ela de manhã, que ela começava um pouquinho mais tarde. Né? E ela nunca reprovou nenhuma, ela sempre tirou média alta, média boa, tudo. Opa, que legal. Super inteligente. E de carro, assim, elas recebem multa ou não? Já receberam também. Poxa vida. Aqui é casa de ferreiro e espeto de pau, né? E ela fez carteira primeiro. Quando ela fez 18 anos, ela já pediu para fazer carteira. E eu deixei, né? Ajudei até para ela. Tudo claro, na faculdade ela ganhava na hora só para pagar a faculdade, mas já segurava as pontas para ela em casa, coisa, né? E assim foi todas as outras também, minhas filhas. Assim, elas são casadas e toda ela tem a sua casa própria. Estão bem encaminhadas? Bem encaminhadas, sim, tive sorte com genros também, graças a Deus, né? Tenho os netos, eu tenho uma neta que é maior do que eu, já tem 13 anos, já é uma moça. Olha só, essa geração está crescendo, tá vindo bem alta, né? Tá, e essa outra que eu digo, que ganhou agora, tem 2 meninos e uma menina, é a coisa mais querida do mundo. Que legal. É o avô babão, né? Que legal. Que mais? A Jéssica Vensky perguntou se o senhor dormia na Beira-Rio antigamente. Porque certo pessoal ia trabalhar, via o senhor lá, daí ia pra casa e encontrava o senhor lá, né? Então, poxa, devia ter ali um cantinho que o senhor só escondia o colete ali. É como na igreja agora, eu não saio da igreja. A meio da semana, eles são muito chamados também, né? Daí eu vou lá. O pessoal acha que o senhor já dorme na igreja. Tá por lá, né? Mas o senhor estava contando também antes da gravação ali um caso curioso, que o senhor não ia lá no CETEB ou na central lá de trânsito, né? O uniforme do senhor ficava ali na antiga prefeitura, é isso? Tinha um armário ali, eu tinha um vestiáriozinho ali. E aí vinha direto ali pro... Vinha ali, Não precisava, né? Então o senhor acabava nem tendo muito contato com outros guardas? Não. Realmente, nos últimos tempos até fiquei meio isolado do grupão mesmo. E o senhor falou, acho que... ia lá só umas 2 vezes por mês? Uma vez, por mês, 2, quando era necessário só. Aí o pessoal confiava no ponto ali, né? Sabia que o senhor estava... Isso que era legal, relação de confiança, acima do dever ali, né? Poder confiar no... Sim. Até eu me lembro que sim, porque um dia teve uns guardas que ele ficava ali, depois ele saiu de moto, né? Aí tinha outros também que queriam ficar ali também, porque tinha um vestiáriozinho ali, dava para 2, 3, né? Mais... Aí eu sei que houve umas mudanças lá, daí o único que ficou ali foi só eu. Olha só. Aí o fiscal disse, eles foram lá pedir, daí o fiscal disse, não, o diretor lá no salão, o Hilário pode deixar, disse. Aí tinha um outro que disse, não, esse não, o Hilário pode deixar, disse. Eu tinha conquistado a confiança. Já conquistou a confiança, isso mesmo, que legal. E eu não abusava mesmo, sabe, eu cuidava, assim, eu vinha, né, e fazia o serviço certo e pronto. Nunca dava problema, né? Não, graças a Deus, Que show, que mais? O Jefferson perguntou se
algum motorista ficou bravo depois que o senhor aplicou uma multa sorrindo? Porque o senhor estava sempre sorrindo, né? Então, tinha até na hora de aplicar multa ou não? Aplicar multa eu quase não aplicava, né? Mas... Na hora de advertir... Aí... Se fosse punir, não, deixa, não pode rir. Porque daí a pessoa pode se achar... Que tá ironizando, que tá... entendi. Até uma vez deu aconteceu um acidente, né? Daí eu pensei em dizer uma brincadeira, mas eu não falei. Porque até, inclusive, um veículo era de Luiz Alves, e um de Blumenau. Aí aqui dizer assim para os condutores, se acontece isso, se não leva mal, isso é Blumenau, é terra do chope, lá é terra da cachaça, não ia dar certo, né? Mas eu acho que o pessoal ali na hora não ia... Não, eu não falei nada não, pensei assim comigo, né? Mas eu não falei nada, eu não vou falar, porque quando dá um acidente, queira ou não, sempre dá aquele branco nas pessoas. Sim. Daí, a pessoa fica meio atordoada, né? Daí eu pensei, eu não conhecia as pessoas, às vezes podia até levar na brincadeira e tal, né? Mas podia também não gostar, então, como se diz, né? Brincar tem horas. Tem hora, perfeito. E os momentos. Isso aí, tá certo. Que mais? E o Luciandro colocou aqui que ele só quer agradecer pelo profissional que você foi, orientação e respeito com o cidadão blumenauense. Obrigado, muito obrigado. Mais um reconhecimento aí da comunidade, da população, né, seu Hilário? Sim, obrigado. Pô, e a gente quer agradecer muito aí pelo papo, foi muito legal poder conhecer um pouco da vida do senhor, né, de como é que foi o começo, como é que foi algumas situações aí que aconteceram, que o senhor conseguiu explicar, esse novo momento que o senhor tem aí, né, como diácono da Igreja Católica. Sim. E a gente fica muito feliz porque, como a gente costuma falar, a gente está montando aqui, seu Hilário, um acervo, né, uma memória digital de várias personalidades aqui, seja na política, no esporte, no humor, enfim, pessoas aqui que se destacaram de alguma forma aqui em Blumenau, né? E o senhor, poxa, como eu já falei isso, é um personagem aí que vai permanecer na memória das pessoas por muito tempo, muita gente vai lembrar do senhor ajudando a atravessar ali com aquele sorriso, com aquele bom humor aí, então, da nossa parte aqui, os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Mas é isso, a vida é uma arte, como se diz, né? E o princípio da arte é a gente usar o bom humor, amar a vida, né? Amar a família, amar a Deus, viver como filho de Deus, como filha de Deus. Claro, não precisa ser um fanático. Sim. A gente prova que a gente é de Deus na maneira com as nossas atitudes. Exatamente, não com as palavras, com as atitudes, né? Muito mais importante, né? Com certeza. E assim, eu também, eu recebi muitos agradecimentos, muitas vezes, de atendimentos que eu dei para as pessoas, assim, né? Tanto em acidentes também, tal, né? Que eu atendi bem e tal. Não que eu fui tão profissional, eu não era muito profissional no laudo, não, mas pela atitude e a maneira de tratar as pessoas. É porque isso que está faltando hoje, né, Hilário? É a questão de humanizar o atendimento, né? As pessoas não são robôs, né? Não. As pessoas trazem sentimentos, trazem traumas, trazem complexos, né? O ser humano é complexo, então... hoje a gente tá só levando pancada de tudo quanto é canto, né? E quando a gente encontra um profissional que, em vez de punir, adverte, dá uma palavra amiga, dá um sorriso, isso transforma a vida da pessoa, né? Pelo menos aquele dia já vai ser um dia diferente, né? Sim. É que todo ser humano, queira ou não, ele gosta de ser bem tratado. Exato. E sim, todo ser humano tem um princípio de vida, que todo ser humano foi criado à mais semelhança de Deus. Não importa como ele vive, ele foi criado. Ele pode, assim, por mais pecador que a pessoa for, por mais bandido que um ser humano for, tem uma coisa que não morre no ser humano. Essa marca da imagem e semelhança de Deus é uma semente que Deus coloca em cada ser humano, ele nasce, e ele morre com essa semente. Certo. Entendeu? Por isso que a pessoa, ele sempre pode ter a conversão. Pode ser o maior bandido que for, mas ele pode se converter e pode ganhar o céu, ser um herdeiro da vida eterna, como um bom cristão, se ele se converter, porque aquela semente não morre. Perfeito. Mais uma mensagem aí de incentivo e de esperança do seu Hilário aí, cara. Seu Hilário, a gente quer presentear o senhor aqui, ó, a CRC Imóveis sempre entrega para os nossos convidados aí, convidados especiais com o senhor aqui, um presentinho para o senhor enfeitar a sua casa lá, que é um cactus, tá? Um vasinho aí de concreto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito legal. E o senhor vai sair carregado aqui, eu sempre falo isso, ó. Aqui a gente também vai presentear o senhor com uma caneca, uma xícara. Agora eu vou lançar, caneca ou xícara? Deixa aí nos comentários aí, o que o senhor acha? É caneca ou xícara? O senhor chama isso de caneca ou xícara?
Para mim é xícara. É xícara, né? Eu também. Às vezes eu falo caneca aqui. Mas então é uma caneca exclusiva aqui do podcast, tá? De Blumenau, que é o Blumencast. E aqui atrás, ó, tá escrito: eu faço parte da história de Blumenau. Pô, perfeito pro senhor. Muito obrigado. O senhor gosta de um cafezinho, né? Então Sim. já começa a usar aí. Obrigado. E em último aí, né? Mais um último presente aqui, que é uma camiseta da Modo Avião. Vem nessa caixinha aqui. Eu queria até que o senhor abrisse para ver se o senhor vai gostar aí da mensagem que tem aí dentro. Vamos ver se a Modo Avião acertou aí, vamos ver. Acertou. É. No tamanho. E tá, a mensagem ali, ó, tá escrito abençoado aí, ó. Eu acho que tem tudo a ver com o senhor, né, seu Hilário? Tudo a ver. A estampa aí. A palavra-chave. Mostra aqui para essa câmera aí, ó. A palavra-chave. Pode ser para essa aqui, ó. Pode ser para essa aqui. Opa, aí, ó. Isto. Legal, né? Aí, ó. Palavra-chave. Show de bola. Então, que bom que o senhor gostou aí. Isto. E a gente, mais uma vez, agradece o senhor, né, pelo episódio, foi sensacional. A gente agradece demais. Parabéns, seu Hilário, pela pessoa que obrigado. você é, pelo guarda que você foi. Que Obrigado. Blumenau tenha ainda mais, não só guardas, mas profissionais da prefeitura, pessoas aí com cargo público, vereadores, prefeitos, como o senhor também citou, né, pessoas no SAMAI, enfim, que todo mundo, né, que tenha uma profissão aí possa executar da melhor forma e de uma forma mais humanizada, que é isso que o mundo precisa, né? Realmente, é isso mesmo. Então, fechou. Vamos nos preparar para o episódio 66, né, Joyce? Vamos lá. A você que nos acompanhou, não esqueça, deixa o seu like aí, compartilha esse episódio para a galera conhecer um pouco mais aí o ex-guarda de trânsito Hilário Teixeira. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu, tchau!